Olá, pessoal. Meu nome é Felipe e no vídeo de hoje a gente vai falar de duas linguagens de programação excelentes para iniciantes. São duas linguagens que eu acho que todo iniciante deveria tentar aprender, procurar se desenvolver nessas linguagens, porque elas são coringa e, na minha opinião, elas podem te ajudar bastante a se desenvolver na área de tecnologia. Então, eu vou soltar a intro do canal e a gente vai direto para o vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre essas duas linguagens e trazer uma reflexão para que você veja se vale a pena ou não se desenvolver nessas duas linguagens que eu quero falar nesse vídeo. Então vamos lá. Então, pessoal, como eu falei, né, eu queria falar um pouquinho sobre duas linguagens de programação que são bem importantes e que são um destaque e que podem te ajudar bastante no seu início, né, da sua jornada. É Python e C. Essas duas linguagens são muito boas, por quê? Porque elas são diversas. Por exemplo, Python é usado em machine learning, é usado em toda a área de dados, é usada para segurança, é usada para desenvolvimento. Então é uma linguagem rica, que tem muitos recursos, tem muitas fontes de aprendizado, então você sempre tem que buscar linguagens que você consiga ter uma facilidade de aprendizado e ter formas diferentes de aprender e de usar e de aplicar aquilo ali. Então Python é uma ferramenta, C é uma ferramenta, JavaScript é uma ferramenta. E quanto mais essa ferramenta for aplicada, melhor para você. Então se você sabe Python, você consegue aplicar essa ferramenta, você consegue usar essa ferramenta em várias áreas. Então isso é muito legal, isso é muito vantajoso para uma pessoa. Então se você aprende Python bem aprofundado, e você sabe Python, aí beleza, você gosta de uma área e quer seguir nessa área, quer ter uma carreira nessa área, você vai conseguir se dar muito bem, porque ela vai ser usada por muitas empresas. E se você acabar mudando de ideia, e você quer mudar para outra área, talvez o Python ainda seja a linguagem que é mais usada nessa área. Então, realmente, é uma linguagem coringa, porque ela é muito aplicada em diversas áreas da tecnologia. E a outra linguagem que eu até já comentei aqui é C, né? C é uma linguagem muito poderosa, muito importante, é antiga e ela é realmente a mãe de quase todas as linguagens e de muitas aplicações que a gente tem na computação. Então, se você quer ter um poder de entender as coisas um pouco mais aprofundadas, de saber como utilizar a memória, de saber como fazer aplicações mais rápidas, mais eficientes, com certeza ser uma ótima opção para você conseguir aprender essas coisas e essa base, esses fundamentos que são muito importantes na computação. Então, geralmente, quando você está aí começando uma faculdade, ou você vai aprender C, ou Python, ou Java até, algumas faculdades acabam dando Java também, mas se você aprender C, você vai ter uma vantagem legal em relação aos outros alunos, porque você vai aprender como funciona, né, a memória, como você vai alocar as coisas, como você vai conseguir fazer o seu programa funcionar e assim você vai conseguir ser mais eficiente, fazer códigos melhores. Então, é um problema de que Python, às vezes, você não consegue perceber. Então, muita faculdade hoje, ela opta por ensinar Python porque é mais fácil de aprender, mas o aluno, depois que vai ter que aprender uma linguagem um pouco mais complexa, tem dificuldade, porque começou com uma linguagem que é muito simples. Beleza? Essa é uma desvantagem, mas Python realmente é muito utilizada, tem mercado, é utilizado em diversas áreas, como eu falei, mas tem esse problema, né? As pessoas começam aprendendo Python e tem muita dificuldade depois com a sintaxe, e depois também de tentar procurar entender as coisas com mais profundidade. Então, realmente é um problema grande, assim, quando você começa aprendendo Python. Eu comecei aprendendo Python, né, na faculdade, então quando eu passei para o C, que eu tinha que entender ponteiro, que eu tinha que saber alocar memória no meu programa, eu já tive um pouco mais de dificuldade, porque em Python você não pensa nisso, né? Você só vai lá, coloca o nome da variável, faz lá tudo, programa, tudo certinho e beleza, você não se preocupa com isso, Python vai fazer isso para você. Mas C não, C você tem que ter esse cuidado, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que saber gerenciar seu código. Então, quando você passa para esse nível de complexidade, quando você sai de Python, é realmente muito complicado. Mas ainda assim, né, eu queria falar que são duas linguagens bem diversas. Então, quando você sabe C, você sabe bem C, você consegue aprender praticamente qualquer linguagem, porque muita coisa é derivada de C. Então, é uma linguagem muito poderosa, assim, é uma linguagem que você realmente vê
que quem sabe muito bem C é muito bom em programação, porque realmente é uma linguagem que é utilizada muito assim embaixo dos programas, por baixo dos panos. Aquilo foi criado em C, muito provavelmente você já usou muita coisa que foi criada em C. Python é baseado em C, então realmente é muito legal assim você ter essa possibilidade. Você pode aprender C, que é uma linguagem antiga, mas que é muito utilizada, e as pessoas às vezes optam por aprender uma linguagem que está na moda, que tem muita gente falando, e muita gente às vezes fala mal de C, mas esquece a importância da linguagem, esquece que C é muito utilizado no mercado, esquece que C te dá o poder para ser um programador melhor ou uma programadora melhor, e você vai saber gerenciar melhor seu código. Então, no fim das contas, quando você sabe C, você vai tirar de letra Python, você vai tirar de letra C Sharp, você vai tirar de letra C++. Então, realmente é uma linguagem que vai te dar o poder de ser bom assim, de ser bom na programação. Porque tem muito poder ali, tem muita coisa boa de você tornar seu código eficiente, de você tentar aprofundar mais seu conhecimento na computação. Então, realmente, quando você busca aprender C de forma aprofundada, isso te dá um benefício que muitas vezes você só vai perceber lá na frente, quando você vê que você sabe programar muito melhor que pessoas que aprenderam Python, por exemplo, e continuaram ali aprendendo só Python e não buscaram se aprofundar um pouco mais em como funciona a programação, como funcionam, né, as coisas por baixo dos panos. Então, realmente, o C ele se aproxima, né, da linguagem de máquina. Então, quando ele se aproxima da linguagem de máquina, você consegue entender as coisas melhor e consegue entender mais ou menos como você tem que fazer o código, fazer uma alteração de forma que seu código seja mais eficiente. Então, o Python ali tem o benefício de ser mais fácil de aprender, de ser muito utilizado, de ser prático. Com certeza, é uma linguagem muito prática, muito simples fazer as coisas em Python. Você vai gastar menos linhas, você vai gastar menos tempo quando tem que fazer alguma coisa em Python. Então, realmente é muito legal. Tem muita fonte de informação, tem muito livro, tem muito curso. Mas, por outro lado, tem esse problema aí de você ir para coisas mais complexas. Já o C é essa questão do poder, né? É realmente diferente você aprender C de forma aprofundada do que Python. Você vai ter muito mais benefício aprendendo C, gastando mais tempo aprendendo C de forma aprofundada do que Python, porque ali você vai ter que aprender alguns conhecimentos que são importantes e que vão te dar uma bagagem maior. E se te dá uma bagagem maior, isso vai te ajudar no futuro, no presente. Então, realmente, são duas linguagens ótimas para iniciantes e que eu recomendo bastante. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado, né, dessa reflexão que eu trouxe aqui. É realmente bem importante aprender Python ou C ou as duas linguagens, porque elas são muito diversas e elas podem ser usadas para muita coisa e para muitas áreas. Então, se você gosta de uma área ou se você decidiu mudar de área, sabendo Python ou sabendo C, você vai se dar muito bem. E é muito legal você saber uma linguagem que é diversa e que é usada em muitas áreas. Então, se você quer se dar bem na área de computação, com certeza são duas linguagens bem fortes e que vale a pena você dar um pouquinho de atenção. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e te vejo no próximo, beleza? Então é isso. Valeu pela companhia e tchau, tchau.